Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você, sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos na mesma fé, no mesmo propósito e no mesmo coração. Irmãos, como é bom estar com vocês aqui diariamente para compartilhar um ensinamento da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo e principalmente para orar por você no final do vídeo. Olha, eu recebi já tantos testemunhos, irmãos, do que Deus tem feito aqui nesse momento e tudo porque Deus é um Deus em movimento. Guarde isso que eu estou te falando porque vai ser muito importante ao longo dessa mensagem você entender que o reino de Deus, ele sempre avança, ele sempre anda para frente. E a pergunta que eu quero te começar fazendo é o seguinte: você está pronto para o reino de Deus? Você está pronto para colocar a mão no arado e não olhar para trás? Irmãos, eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma palavra para entregar para vocês e o Espírito Santo mostrou muito forte no meu coração que muitos de vocês já têm avançado, estão crescendo na caminhada com Deus, mas ainda estão remoendo as coisas do passado. É como se você fizesse uma visitinha lá atrás, naquilo que já passou, naquilo que você não consegue alterar mais, mas aquilo é como se fosse algo que rouba a sua energia, rouba a sua alegria, a sua paz. Então eu vou te mostrar exatamente tudo o que você tem que fazer hoje para se libertar de uma vez por todas do seu passado. Olha, irmãos, Deus me mostrou claramente aqui pessoas que se sentem culpadas por coisas que elas disseram lá atrás, por atitudes que elas tomaram. Talvez você pegou firme demais com seu filho, você foi muito bravo, na intenção de corrigir, você acabou passando dos limites e você às vezes causou uma ferida no seu filho. E agora você se sente culpado, a pior pessoa de todas, porque você não devia ter agido daquele jeito. Irmãos, a pergunta que fica é: o que a gente pode fazer para consertar o passado? Não tem jeito mais. Quem dera, né? A gente pudesse visitar ali o que ficou para trás e a gente tentar consertar. Não tem mais jeito, irmãos. Então o que a gente tem que fazer a partir de agora? A gente tem que tentar consertar o presente. Se for preciso, peça perdão. Se for possível, demonstre todo o carinho, amor, atenção. E aí sim você estará consertando os seus erros, entendeu? Mas enfim, eu vou trazer aqui uma mensagem abençoada. E olha, o que Jesus falou é algo muito sério que está relacionado a estarmos prontos para o reino de Deus. Então se prepare porque hoje a palavra vai te tocar, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado essas orações. Olha, quantas pessoas ficam sabendo da oração da manhã e da noite porque vocês compartilham no WhatsApp. Então isso é muito importante e eu peço também sempre que você clique em gostei, porque isso ajuda o YouTube a divulgar mais o vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aqui no botão embaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje, irmãos. Como eu te disse, o passado pode ser um grande empecilho para a gente avançar na obra de Deus. E Jesus, ele trouxe um alerta muito grande, irmãos. Como nós sabemos, Jesus, ele não falava apenas palavras bonitas, mas muitas vezes ele falava palavras duras que davam medo nas pessoas, não para que elas o seguissem por medo, mas para que elas se despertassem e entendessem que não é brincadeira. Seguir a Jesus é você renunciar às trevas, é você falar não para o seu passado, mas também falar não para Satanás, para o inimigo de nossas almas. Então nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você está com Satanás. E por isso Jesus ele era firme ao dizer o seguinte: olha, se você voltar à prática dos seus pecados antigos, coisas piores podem acontecer com você. Não foi isso que ele falou para aquela mulher flagrada em adultério? Ele disse: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque o inimigo, irmãos, ele fica rondando as pessoas. Ele fica me rondando, por quê? Ele quer que a gente volte às práticas antigas. Ele quer que a gente volte a ser escravo dele. Lembra de Faraó? Faraó queria escravizar o povo de Israel. Da mesma forma, o diabo ele quer nos escravizar. Mas Jesus nos chamou para uma vida de liberdade. Glória a Deus! E então, muitas vezes nós vemos Jesus rodeado por multidões, mas ele não se importava com isso. Por quê? Ele sabia que a maioria ali eram apenas curiosos, pessoas querendo se alimentar, porque já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes, ou porque simplesmente as pessoas queriam apenas a bênção, elas não queriam o abençoador.
E então Jesus, ele queria qualidade, irmãos. Ele queria pessoas comprometidas com o reino de Deus. E lá em Lucas capítulo 9, o versículo 62, está escrito assim, ó: Mas Jesus disse: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha isso, irmãos, essa aqui é uma palavra muito forte. Ninguém quer ouvir uma coisa como essa. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você colocou a mão no arado, é melhor você não olhar para trás, porque você não estará preparado para o reino de Deus. E talvez você esteja pensando aí, mas como assim, pastor? Como colocar a mão no arado? O que significa não estar preparado para o reino de Deus? Primeiramente, irmãos, vamos analisar essa questão, o que significa colocar a mão no arado na época de Jesus. Tente imaginar uma cena aí. Um trabalhador lá na roça, na antiga Israel, começou a preparar a terra para plantar. E o que ele fazia? Ele usava uma ferramenta de madeira pesada, às vezes com uma ponta de metal que era puxada por bois ou jumentos, certo? Isso era o arado, irmãos. Qual que era o objetivo? Abrir um caminho na terra, abrir um caminho reto no chão, entendeu? Por quê? Depois ele colocaria sementes naquele caminho que foi aberto. Hoje em dia já tem os tratores, certo? Fazem isso de forma automática. Eu não entendo muito bem, mas antigamente era através de um animal. Então colocava essa peça atrás do animal e o animal deveria andar retinho. Então, o que o agricultor experiente fazia? Ele mirava lá na frente, numa árvore, numa pedra muito grande, e ele pensava: eu só preciso andar reto. Só que, irmãos, imagine que no meio do trabalho ele começasse a olhar para trás, para ver como ficou o caminho que ele fez, para ver se ele fez algo de errado. O que iria acontecer? Na hora, a linha que ele estava seguindo iria simplesmente entortar, entendeu? O caminho ia sair todo torto, bagunçado, e com isso não ia dar certo, ia ficar mal feito e isso ia atrapalhar na hora de colher. Então, irmãos, olhar para trás enquanto estava arando mostrava que a pessoa não tinha experiência, ela não estava focada e no final das contas não fazia o trabalho direito. Então, quando Jesus trouxe essa ilustração para as pessoas, todo mundo entendeu o que era aquilo. E eles entenderam que seguir Jesus é avançar para frente sem ficar olhando para trás. Ou seja, quando você fala sim para Jesus, agora você não pode retroceder. Irmãos, não temos escolhas mais. Nós só temos um único objetivo, que é olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, sem nos prendermos ao passado, tá bom? Porque senão Jesus está dizendo para nós hoje: vocês ainda não estão prontos. Irmãos, porque o reino de Deus é andar para frente, é você ter fé no futuro, do que Deus está construindo, do que Deus está fazendo. É você olhar para as situações do mundo, as coisas ruins que estão acontecendo e até o avanço do mal, do inimigo, e você pensar: ah, mas o meu Jesus prometeu que ele vai voltar um dia. Ah, Jesus já garantiu toda a vitória. Ele disse para nós termos bom ânimo, apesar das aflições desse mundo, porque ele já venceu tudo por nós. Será que você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Aleluia! Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica preso aos erros do passado, às dores daquilo que já passou, os namoros que você teve, que tudo deu errado, ou então que você foi ferido, machucado, e você se esquece de que Jesus é o médico dos médicos. Ele veio para os doentes, irmãos, amém? Ele é o bom samaritano. Nós estávamos caídos pelo caminho, machucados pelas coisas deste mundo, massacrados, por esse sistema maligno, porque o mundo inteiro está no maligno, e de repente Jesus nos vê à beira do caminho, caídos, maltratados, e Ele cuida de nós e Ele paga a nossa dívida. Irmãos, esse é o Evangelho, é o reino de Deus dentro de nós. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele disse: o reino de Deus estará no meio de vocês, estará em vocês. Então, só para explicar para você que ainda não sabe, quando Jesus fala o reino de Deus, Ele não está falando apenas do céu que vem depois da morte, não. Ele está falando do governo de Deus que começou aqui e agora na vida das pessoas, amém? E viver no reino de Deus é viver debaixo do governo de Deus, obedecendo a Ele, seguindo Jesus ainda nesta vida. E talvez você esteja se perguntando aí, o que significa não estar apto para o reino de Deus? Ou seja, não estar preparado, qualificado para o reino de Deus. Irmãos, quando Jesus disse isso, Ele quis dizer que a pessoa não está pronta para viver uma vida totalmente submissa a Ele. Ou seja, falta um compromisso verdadeiro. É aquela pessoa que ainda está presa ao passado, aos pecados de antigamente, às preocupações humanas, entendeu? Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você,
não consegue se entregar de verdade ao Senhor Jesus porque você ainda está preso a um pecadinho de estimação. Você não quer abrir mão daquele pecado, ou você não quer abrir mão das mágoas do passado, aquilo que alguém fez contra você e agora você fica remoendo isso. Ou seja, por enquanto você ainda não está pronto para o reino. E eu não estou falando aqui sobre estar pronto para trabalhar na igreja ou estar pronto para missões. É algo muito mais profundo, irmãos. É nós estarmos preparados para vivermos como um cidadão do reino. E isso exige renúncia, exige foco total em Jesus. Amém? Guarde essas duas coisas: renúncia do passado, do pecado, desse mundo e focar totalmente em Jesus. Então eu quero aproveitar e te responder uma outra pergunta. Será que não estar pronto para o reino de Deus é a mesma coisa que não estar salvo? E aí, irmãos, a resposta é: depende. Se a pessoa continua nesse apego ao passado, ela não quer se comprometer com Jesus, então, irmãos, é um sinal claro de que essa pessoa ainda não foi salva. Entendeu? Porque todo aquele que foi salvo, irmãos, ele tem o desejo de andar com Cristo. Ele deseja, ele busca por isso. Ele chora quando ele sente que ele está afastado, que ele está desviado. Então, se a pessoa nunca muda, se ela nunca demonstrou nenhum fruto sequer, irmãos, é porque ela ainda não entregou a vida para Jesus, entendeu? Porque é impossível alguém estar com Cristo, ter o Espírito Santo dentro dela e continuar a mesma pessoa. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não temos momentos de fraqueza, não é isso. Quando você está fraco na fé, mas você se arrepende, você se entrega de verdade, aí Deus te perdoa, Deus te restaura, não é assim? Mas Jesus está nos ensinando hoje que seguir a Ele de verdade exige um coração por completo, sem você ficar olhando para trás, sem ficar dividido, entendeu? Quando a pessoa fica presa ao passado, aos bens materiais, aquela antiga vida, significa que ela ainda não está pronta para o reino de Deus. E ela pode sofrer consequências por causa disso. Tem um versículo, irmãos, muito interessante na Bíblia, é um dos menores versículos da Bíblia, que eu quero ler para você. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 17, o versículo 32. Olha o que Jesus disse: lembre-se da mulher de Ló. Amém? Eu vou ler de novo porque é muito curto esse versículo. Lembre-se da mulher de Ló. Irmãos, Jesus falava coisas que muitas vezes eram enigmas para as pessoas. Muita gente não entendia, mas Jesus falava isso porque as pérolas, os tesouros preciosos, são para aqueles que buscam, para aqueles que têm sede, para aqueles que desejam por isso. Então Jesus ele falou: olha, lembre-se da mulher de Ló. E por que será que ele falou isso? Você lembra dessa história, irmãos? Lá no livro de Gênesis, ela mostra muito bem o perigo de olhar para trás, entendeu? A Bíblia diz que Ló, a sua esposa e as suas filhas estavam sendo salvos por anjos que iriam destruir Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Aquelas cidades eram cheias de pecado, onde a maldade tinha virado normal e Deus decidiu acabar com tudo aquilo. Irmãos, quando a gente olha para a nossa vida hoje, para esse mundão perdido, promíscuo, cheio de pecados, corrupção, promiscuidade, irmãos, a gente percebe que não estamos diferentes daquela época, não é verdade? Inclusive Jesus disse: se vocês quiserem saber quando eu irei voltar, na época em que eu irei voltar, é só vocês olharem para o mundo. O mundo vai estar como nos tempos de Noé e o mundo vai estar como nos tempos de Ló. Ou seja, na época de Moisés tinha muita rebeldia, muita violência. Os homens e mulheres estavam totalmente desatentos, não é verdade? Jesus disse que na época de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e elas não se importavam, até que de repente veio o dilúvio. Então Jesus disse: olha, quando vocês perceberem que está totalmente dessa maneira, as pessoas completamente alienadas, escravas do sistema, e elas não querem saber de Deus, pode saber, eu estarei muito próximo. E ele falou de Sodoma e Gomorra também. O que acontecia naquela época, irmãos? Sodoma estava contaminada pelo pecado. As pessoas não tinham amor ao próximo, não eram hospitaleiras e elas só queriam saber de prazeres carnais, de sexo o tempo todo. Irmãos, a Bíblia diz que quando os anjos foram lá avisar Ló e a sua família, os homens queriam se deitar com aqueles anjos. Olha o absurdo, irmãos. Então não tinha conserto mais. O pecado, irmãos, ele corrói o coração. Ele escraviza, mas ele endurece o coração também, entendeu? E aí, então os anjos chegaram até Ló e disseram: corra para salvar a sua família, salvar você e toda a sua casa. Mas vocês não podem olhar para trás. Quando Deus começar a destruir essas duas cidades, simplesmente não olhem para trás.
Essa era a ordem, certo, irmãos? Mas olha só o que está escrito em Gênesis 19, o versículo 26. Diz assim, ó: a mulher de Ló, porém, olhou para trás, e no mesmo instante ela se transformou numa coluna de sal. Olha isso, irmãos, aquela mulher virou uma estátua de sal, ou seja, ela ficou paralisada, ela ficou presa no passado que Deus estava destruindo. E talvez você pense assim: uai, pastor, mas por que Deus condenou essa mulher só porque ela olhou para trás? Talvez ela tivesse ficado curiosa, talvez ela queria saber o que estava acontecendo. Irmãos, quando Deus fala uma coisa, é melhor obedecer. Olhar para trás naquele momento de fuga, irmãos, não era só virar o pescoço, não. Era o que estava no coração dela, entendeu? O coração dela ainda estava em Sodoma, mesmo com a promessa de segurança lá na frente. Deus havia dito: olha, eu vou levar vocês para um lugar seguro, vocês estarão tranquilos naquele local. Mesmo assim, irmãos, aquela mulher estava presa no passado. A Bíblia não dá detalhes se era algum pecado, se era talvez a prosperidade que eles viviam naquele lugar. Afinal de contas, eles moraram anos e anos naquele local, eles tinham casa, talvez tinham comércio, ou seja, aquela mulher não queria abrir mão de tudo que ela conquistou no passado, entendeu? Então a gente tem que entender o recado de Jesus para nós hoje, irmãos. Nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. Ela não estava pronta para o que Deus tinha, entendeu? Da mesma forma, você que está me ouvindo aqui, você ainda está preso a muita coisa. Não aceite, irmãos, olhar mais para trás. Talvez você é aquela pessoa que pensa assim: ah, mas eu já falei muito. Ah, aquela pessoa me fez sofrer bastante. Ah, eu tinha uma vida muito boa lá atrás e hoje eu fico sofrendo aqui com Jesus. Irmãos, é melhor a gente chorar com Jesus do que se alegrar no mundo. O mundo é passageiro, o mundo vai ser consumido, o mundo está caminhando para a destruição, irmãos. As pessoas que estão no mundo, irmãos, infelizmente, elas não serão salvas, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, que o Evangelho se chama Boa Notícia. É a boa notícia de que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos sofrer. Ele já sofreu, irmãos, as maiores decepções, desilusões, tudo porque, irmãos, Ele viveu a nossa humanidade, cheia de complexos, cheio de feridas, mas Deus estava com Ele. E Jesus, Ele não pecou para que lá na cruz Ele pudesse ser o sacrifício perfeito por nós. E é por isso que agora somente o sangue dele é suficiente para nos perdoar, nos libertar e nos dar uma nova vida. Amém? Então, quando Ele te pede para olhar para frente, é porque Ele sabe que o que ficou para trás já era, e o que está hoje no presente, um dia já não vai existir. A única coisa que vai te salvar é a sua fé em Jesus Cristo. Ele prometeu que estaria conosco e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Assim como Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, e hoje e em toda a história da humanidade, ninguém nunca encontrou o corpo dele, porque ele ressuscitou e hoje está com o corpo glorificado. E ele prometeu para nós: se vocês sofrerem neste mundo, vocês reinarão comigo em toda a eternidade. Se vocês colocarem a sua fé e me obedecerem aqui neste mundo, vocês estarão comigo em toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Olha, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e agora eu quero orar por você. Por favor, não saia no vídeo, esse é um momento muito importante. Eu quero muito que você entregue o seu coração ao Senhor e escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Glória a Deus. Ou então escreva assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Irmãos, então agora eu quero orar e no final não deixe de compartilhar esta oração com quem você ama, tá bom? Feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por falar conosco de uma forma tão profunda, tão direta. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã e não importa o que nós tenhamos feito ou o que deixamos de fazer, o Teu amor hoje nos perdoa e nos liberta de um passado sofrido, de um passado longe do Senhor. Ó, meu Deus, diante da Tua palavra e diante das Tuas promessas, eu te peço, ó Pai, perdoa-nos mais uma vez. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes nós remoermos o passado e isso nos afligir a tal ponto de perdermos a nossa fé. Quantas pessoas, meu Pai, nesse momento estão deixando de viver o presente simplesmente porque não querem abrir mão do passado. Ó, meu Deus, cura nesse momento, Senhor, as feridas emocionais que foram abertas lá atrás, feridas que parecem que nunca se cicatrizam, ó Pai.
Quantas pessoas ficam olhando para trás, coisas que aconteceram há 10, 20 anos e elas não têm mais a capacidade de se alegrar, porque não se acham capazes, não se acham dignas do teu amor, ó Deus. Cura essas pessoas, Senhor. Quantas pessoas terminaram o casamento, Pai, e agora estão divorciadas, se sentindo culpadas, ficam pensando como seria diferente aquilo que passou, o que elas deveriam ter feito, o que não fizeram. Oh, meu Pai, ajuda essa pessoa a romper com o que passou. Não tem como mudarmos o passado, mas nós podemos fazer algo diferente a partir de hoje. Ajuda, meu Deus, os teus filhos a romperem com toda a depressão, esse sentimento ruim que deixa a pessoa amarga, que não consegue se alegrar. Oh, Jesus, capacita este homem e esta mulher a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Dá-nos, Senhor, do teu perdão, Senhor. Dá-nos deste olhar compassivo. Queremos olhar para as pessoas, ó Deus, com um olhar de compaixão. Oh, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Não podemos continuar da mesma maneira, porque desse jeito não estaremos prontos para o reino de Deus. Ó Senhor, nós pedimos por transformação de vida. Não queremos ser estátuas de sal, não queremos ser improdutivos, infrutíferos, mas nós queremos, meu Deus, transbordar do teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, hoje a perdoarmos as traições, as pessoas que nos decepcionaram, que nos machucaram com palavras. Oh Deus, nós sabemos que sem o perdão não tem como avançarmos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos em direção a Jesus, a olharmos para Ele, que é o nosso foco. E eu creio, ó Deus, que hoje o Senhor está curando muitas pessoas que estão me ouvindo. Tem muitas pessoas que precisavam dessa palavra exatamente hoje. Pai, eu sei que o Senhor é aquele que salva, que perdoa, que transforma. Eu creio que Jesus morreu em nosso lugar e agora nós recebemos o perdão que só Ele pode nos dar. Oh Pai, eu aproveito esse momento para te pedir que essa mensagem chegue a muitas pessoas, que mais e mais vidas sejam tocadas por essa palavra, que elas sejam curadas completamente e que o teu reino possa se expandir e crescer. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.